E eu, Zaunitas, todo dia tentando um ângulo diferente aqui com a câmera. Na verdade é porque a câmera caiu. Que merda, vou ter que tirar ela daí de novo. É porque eu tô com uma mesa e outra mesa, uma na frente da outra, tá difícil de pegar e passar por as duas pra pegar e mexer na câmera. Mas enfim, ontem à noite, de madrugada, eu tava sem sono. Aí eu falei, vou assistir o desenho do DMC, da Netflix. Que muita gente tá chamando de Devil May Flix, ou continuação do Casteflix, porque muita gente não gosta do Castlevania, fala que o Castlevania foi zoado e tal. E assim, eu não assisti Castlevania, eu assisti a primeira temporada, não curti muito, não continuei assistindo. E não que eu acho que ficou ruim, sim, sabe? Só não curti, só não foi pra mim. Eu não acho que a Castlevania é ruim, só não foi pra mim o Castlevania. Enquanto o DMC, por outro lado, eu fiquei hypado por causa das músicas que eles estavam prometendo colocar no desenho. Tava muitas músicas boas, inclusive uma música do Evanescence que eles cantaram só pra esse desenho, tá? E eu fiquei, caraca, mano, vai ser pica o negócio, hein? Devil May Cry com Evanescence? Não tem como dar errado isso, né? Eu falei, vamos assistir, né? Vamos lá. Eu queria ter assistido no lançamento, inclusive, eu tava super hypado, não assisti no lançamento porque eu não tive tempo. Aí ontem à noite, sem sono, eu falei, mano, é agora. Deu pra assistir tranquilo numa sentada, tipo 30 minutos cada episódio, são 8 episódios, você assiste tranquilamente, sabe? Em 4 horas você assiste tranquilamente. E assim, se eu tivesse assistido sem saber nada de Devil May Cry, nunca jogado os jogos, eu falaria que é um anime. É um bom anime, talvez. Um dos animes já feitos. Porque ele não é mal animado, ele é bem animado. Foi o estúdio Mir que fez a animação, que inclusive foi o estúdio que fez Castlevania também. O estúdio que fez Avatar, Lenda de Korra, um estúdio coreano, né, que fez a animação. Eles fizeram uma animação muito boa pro Devil May Cry. Eu não gosto muito quando eles misturam 3D e tem muito personagem 3D. Tem alguns inimigos que são só 3D, não tem versão desenhada. Mas tudo bem, né? A dublagem em português não ficou ruim, em inglês ficou ruim. Eu não gostei da dublagem em inglês. Em português, por outro lado, o dublador do Dante, você não tanca ele. Parece um cara muito jovenzito. E você espera uma dublagem de um cara com uma voz mais grossa pro Dante. Se você quiser, assiste em japonês, tá bom? O japonês ficou boa a dublagem, mas assim, em inglês eu não curti, em português eu só não gostei do Dante mesmo, né? Aí, beleza, né? Como eu disse pra vocês, é um anime que eu daria uma nota 7, talvez 6,5, porque eu achei que ele tem muitos pontos de genericalidade, é muito genérico algumas coisas que acontecem ali, e são coisas que você, tipo, não tem muita surpresa, sabe? E agora a gente vai entrar na parte dos spoilers, tá bom? Se você não assistiu, vai lá, assiste, são poucos episódios, aí a gente vem conversar. Mano, sério, nesse anime, os Estados Unidos, o país, os Estados Unidos invade o inferno, começa a fazer um genocídio no inferno, bombardear o inferno, matar os diabos, você fica, caraca, coitado dos demônios, mano. Sério, sem meme. Você fica puto com os Estados Unidos, na verdade, por causa disso, tudo que eles estão fazendo. E, assim, eu gosto muito do Dante e nesse anime eu torci pelo vilão. Nossa, como eu torci pelo vilão, mano. Chegou um ponto do desenho que eu só tava falando, vai lá, coelho, destrói o mundo, pelo amor de Deus, sabe? E tipo, como eu não gostei da Lady, a Lady mudou muito. Essa personagem, refizeram ela do zero praticamente. Como eu não gostei da Lady, como eu achei a Lady babaca, como, assim, pra mim a Lady é mais vilã do que o Coelho, sinceramente, entendeu? A Lady ali foi, vixe Maria, o Coelho é vilão, tá? O Coelho é vilão pra caralho, inclusive, mas a Lady é pior. E é até interessante, porque eles pegaram e se basearam muito do Coringa do Batman, mano. O Coelho é a personificação do Coringa. Eles quiseram fazer o Coringa. Só que um Coringa que foi mais vítima da sociedade, né? Porque se você for pegar a história do Coelho, é assim. O sexto episódio é muito bom, tá? É o melhor episódio dessa série de verdade. Porque mostra o passado, tanto do Coelho quanto dela, né? Da Lady. O Coelho,
Ele era um garoto que sofria, que todo mundo batia nele, que não tinha família, e ele acabou entrando num portal pro inferno. E lá no inferno ele conheceu os demônios, que são os Macaianos, né? Que são pessoas mesmo, né? Tipo, praticamente pessoas, esses demônios. Eles são gente boa, eles conversam, eles têm famílias e eles vivem sob opressão. A ideia que eles quiseram falar é que o inferno, né? Ele era um lugar bom, era outra dimensão. Só que aí os caras lá, né, poderosos, começaram a explorar os recursos do planeta, da dimensão. E aí só sobrou, tipo, fumos tóxicos, tipo Zaun, sabe? Virou uma parada assim. E a culpa do inferno ficar daquele jeito todo cagado é por causa dos caras poderosos que exploraram ele de forma irrestrita e estragaram o mundo deles, basicamente. Aí virou o inferno, entende? E aí as pessoas, os macaianos, seriam as pessoas que viviam antes nesse mundo, né? E aí eles abraçaram esse coelho, né? O cara, né? Que era o coelho. Por que o coelho? Porque ele gostava muito de Alice no País das Maravilhas, né? Abraçaram, cuidado dele. E ele viu o sofrimento desses macaianos. Essas pessoas sofriam muito. Ficavam envenenadas pelos fumos, morriam. E ele pensava, mano, eu tenho que levar essas pessoas pro mundo, né, dos humanos, porque o mundo dos humanos ainda dá pra você existir. E aí ele começou a levar eles lá. E aí chegou um ponto, né, que, aliás, vamos falar, esse é o lado do coelho. Aí você tem o lado da Lady. A Lady, ela brincava que ela queria matar demônios. E aí, quando ela era muito pequena, um demônio tentou matar ela e o pai dela e a mãe dela. E aí, o pai dela ficou obcecado em estudar os demônios, até que ele fez lá uma pesquisa, injetou sangue de demônio nele mesmo, e ele virou um demônio e matou a própria mãe, basicamente, sabe? E aí ele matou a própria mãe, a Lady ficou órfã também. Enquanto a Lady ficou tipo, eu odeio demônios, eu tenho que matar todos, o coelho ficou, tem que salvar os demônios, né? Tem que levar eles pro nosso mundo. E a Lady acabou indo, né, pra Dark-Con, que é no caso um bagulho lá do governo pra matar demônios e coisas, sabe, tipo, espirituais assim. E ela começou, sabe, basicamente a fazer parte disso e matar tudo. E aí, tipo, teve um episódio onde ela tava lá matando os 3 demônios, que no caso não eram demônios, era esse pessoal, né, gente boa lá do inferno. E aí, basicamente, chega o coelho ali com um monte de gente, um monte de criança, e a Lady mata todo mundo, causa um genocídio ali, entendeu? Todo mundo com a mão pra cima, cometeu um crime de guerra, né? Todo mundo com a mão pra cima e matou todo mundo, basicamente, independente. E aí o coelho fica tiltado, né? Tipo, ele se machuca pra caramba, porque ela bota fogo em tudo, né? E ele se queima, se machuca. E aí ele consegue sobreviver. Aí ele vira o Coringa nisso, ele começa a dar risada. E ele vira o Coringa. Inclusive o cabelo dele é verde também, né? Enfim, aí ele meio que sobrevive por causa de uma injeção de sangue de demônio no corpo dele. E ele, tipo, tá totalmente fudido por causa do fogo que queimou, causou cicatrizes nele. E ele colocou essa máscara de coelho, basicamente. E agora o objetivo dele é pegar e trazer os demônios pro mundo real, porque ele acredita que os humanos não merecem, que merecem são eles, que vai morrer algumas gerações, mas vai parar esse genocídio de mortes que tá acontecendo lá no mundo dos demônios com o tempo, né? E aí os dois mundos vão poder viver, né, em harmonia, de certa forma. Porque hoje os dois estão bloqueados. E aí ele quer quebrar essa barreira, né, pra meio que liberar. E aí eu fiquei pensando, caraca, mano, pô, vai lá, coelhão, né? Mas aí no final das contas, tipo, tem um episódio que o coelho tá salvando um monte de gente lá dentro de um prédio, né? E aí a Lady, ela vê essas pessoas, ela quase mata as crianças, mas ela fala, não, vou deixá-las vivas. E depois fala, não, essas pessoas não podem morrer. E aí ela fala lá pro governo, ó, tem várias pessoas aqui pra resgatar. E eles chegam lá e matam as crianças por ela. Nossa, tipo, o governo é muito filha da puta. É tipo, o grande vilão dessa história é o governo norte-americano, sem meme. Tanto que ele usou, né, a Lady, usou o Dante até certo ponto, prendeu o Dante. No final, a gente pode dizer que é um final triste, né? Porque, tipo assim, no final o coelho morre, o coelho não consegue completar o objetivo dele. E aí os Estados Unidos colocam o Dante dentro de uma geladeira, basicamente, em estasis, né? Tipo, coisa ele lá. A Lady continua fazendo parte lá das maldades do governo. Eles invadem o inferno, matam todo mundo, destroem tudo, basicamente começam a construir hiperestruturas tipo Doom, né? Lá dentro do inferno, umas paradas assim, né? Então eles fazem umas paradas assim. E muita gente reclamou desse anime por causa disso, né? Tipo, como eu disse pra vocês, mano, não é um anime ruim, assim, quando você vai ver. Se você for pegar a obra em geral, se você não viu Devil May Cry, só vai assistir alguma parada aleatória. Não é uma parada ruim por si ruim, sabe? É bom, mas se você gosta de Devil May Cry e tá esperando uma adaptação de Devil May Cry,
São os personagens de Devil May Cry, são as piadas de Devil May Cry, tem o Virgil, tem várias coisas lá, por exemplo, tem um personagem que chega pro Dante e fala: essa daqui foi o pior trabalho que eu já te dei, né? Aí o Dante, não, esse é o segundo. Aí o primeiro foi Raccoon City, né? Tipo, você pensa, nossa, olha só, Raccoon City mencionada. Memezinhos assim, sabe, bem engraçadinho, tem um monte de coisa. Ele demora pra engatar, é bem lento mesmo. Mas aí fica interessante mais pra frente. Muita gente vai reclamar da questão política. Eu tô tentando evitar a questão política de falar que o Zé Vezes é o grande vilão, tá? Assim, falando sobre a questão política, vai ter gente que vai odiar isso, vai falar que é woke e outras coisas mais, né? Eu não sei se o Castlevania botou umas paradas assim, muita gente vai falar que sim. Vamos falar que a Lady, ela virou uma menina feminazi, as paradas assim também. Acho que a Lady ficou muito tsundere, sabe? Ao ponto de que ficou irritante. A Lady é uma personagem que ficou chata, vamos ser sinceros. A Lady eu acho que foi a personagem que eles mais destruíram da série ali, né? Mas assim, como personagem você entende os arquétipos que ela traz, os pontos que ela traz, e pra mim a Lady ficou vilã pra caramba. Nessa série eu não passo pano pra Lady não, a Lady virou vilã, mas ela não é uma vilã, é uma personagem que a galera gosta, inclusive uma das personagens favoritas de muita gente aí da série Devil May Cry. Então, como é que faz, né? Eles foram muito distantes da história original, né? Tipo, acho que não tem como você pegar e ir pra história original, porque na história original, os humanos não invadem o inferno e criam um monte de coisa lá, né? Eu entendo a crítica ao capitalismo e outras coisas mais que eles quiseram botar, e realmente tá lá, forte pra caramba, inclusive. Fizeram algumas referências, né, à invasão do Iraque que os Estados Unidos fez, outras paradas assim. Mas sei lá, mano, tipo, achei bizarro, mano. Foi tipo, o final realmente foi muito bizarro. Porque eu senti que, tipo assim, mano, fugiu a tudo, cara, esse final. Esse final foi tipo de tirar o seu chão. Porque pra mim a história do Coelho e da Lady ficou muito bem feita no episódio 6, sabe? E aí eu queria que tivesse acontecido alguma merda, o governo tivesse se fudido, porque o governo tava fazendo muita merda, sabe? E aí ficasse uma crítica do sentido de, tipo, a Lady é vilã e ela se fudeu porque ela acreditou no governo, e o Coelho é vilão, mas ele se fudeu porque ele foi fudido pelo governo, entendeu? Ao ponto de você dizer que os motivos do Coelho fazer merda são os mesmos motivos da Lady fazer merda, que o governo. Então, sendo o governo o grande vilão, aí o governo se fode no final, o vice-presidente morre, sei lá, acontece alguma coisa assim. Eu fiquei esperando isso, e no final não, o governo saiu melhor, porque o governo então, ele matou o Coelho, tem a Lady sob controle e prendeu o Dante no final das contas, então no final não foi o final feliz. E o governo saiu bem, saiu fazendo as maldades que ele faz, sendo pior até mesmo do que os diabos do inferno, pra você ver que coisa, né? E ficou uma sensação de que o governo fez merda. E aí agora, né, termina então com essa coisa pra segunda temporada, que é o Dante. O Dante não, o Virgil. O Virgil aparece no final, falando, né, que ele é a tempestade, né? I am the storm that is approaching. E aí começa a tocar a música dele, que inclusive eu acho que eles podiam ter explorado muito melhor as músicas. Eu acho que eles exploraram um pouco das músicas. Eles usaram o Devil Trigger uma vez, usaram a música do Virgil, beleza, ficou 2 vezes, vai. Ficou uns easter eggs assim de música. Eu acho que eles poderiam ter botado mais. Eles pegaram e colocaram muito rock dos anos 2000, 2010 e não ficou ruim, mas não ficou meio também, não ficou muito próximo do que é o da Devil May Cry. Devil May Cry é mais heavy metal, sabe? Eles colocaram mais punk, as paradas assim. Mas enfim, é mais uma questão de, tipo, adaptação mesmo, né? E não ficou ruim, porque eu gosto dessas músicas, mas a questão é que eu senti que eles exploraram um pouco, eles poderiam ter explorado mais. Arcane explorou muito música e ficou maravilhoso. Muita gente reclamou das explorações, porque eles colocaram música até demais, mas eu não reclamo. Acho que ficou ótimo tudo de música que eles botaram em Arcane. E eu tava esperando algo assim, de certa forma, no Devil May Cry, porque eles estavam com uma trilha sonora absurda. E no final das contas, não acho que eles conseguiram explorar bem isso daí, principalmente a música da Emily, que eu pensei que fosse a música de abertura, mano. Mas eles botaram Rolling, Rolling, Rolling. Essa é a música de abertura do Devil May Cry. Não é ruim, mas assim, eu queria a música da Emily, pô, queria ver ela. Ela só aparece no episódio 6, que é a música mais épica ali, né? Tipo, ela já tinha aparecido um pedacinho antes, mas ela aparece mesmo ali no episódio 6 para meio que contar a história do coelho e da Lady, né? No final das contas, bom, ficou desse jeito mesmo, né? E aí o final termina com o Virgil salvando os demônios e falando: meu irmão, vou trabalhar pro Mundus, né? Que seria o demôniozão mauzão. Vou trabalhar pro Mundus, vou foder com esses humanos aí, vou acabar com eles. Aí você pensa: vai lá, Virgil, vai na fé, confiamos em você. Nunca te julgamos, né? E aí, sei lá, mano, tipo, vamos ver a segunda temporada aí, o que vai acontecer, né? Mas assim,
é um bagulho que você torce pelos vilões, né? Você vai torcer pelo Virgil. E o Virgil é um personagem que ele é vilão, mas ele é aquele cara tipo Vegeta, sabe? Aqui eu não acho que ele vai ser o Vegeta, não. Aqui eu acho que ele vai ser tipo aquele personagem que, tipo, você sabe que ele é ferrado da cabeça e doído. E por causa disso ele é duro e difícil. E ele luta pelo bem. E o bem, no caso, nesse caso aqui, é os demônios, né? E aí você vai esperar isso pra segunda temporada. Então, assim, eu queria ter visto mais do Virgil também. Eu fiquei esperando que o Virgil apareceria no final. Não apareceu, tipo, no final tu falou na batalha final. Queria ter visto mais sobre ele. E eu acho que ficou destaque pro Coelho, que realmente foi um personagem, assim, que ele ficou muito clone do Coringa, ficou cópia do Coringa, mas ficou bom. Não achei que ficou ruim, não. Por mais que ficasse uma cópia do Coringa, sabe? E eu gostei de ver, por mais que fosse uma cópia do Coringa, sabe? E eu gostei dele, eu acho que eles acertaram muito. Se eles tivessem conseguido dar mais personalidade pra ele e fugir um pouco do Coringa, mano, aí, porra, teria sido um dos melhores personagens. O que mostra que esse tipo de personagem ainda funciona, na minha opinião, sabe? Então, ficou legal, sabe? Mas ficou meio arrastado também. A série, eu acho que o problema dela foi que ficou meio arrastado. Mas no geral tá aí, então, a minha opinião sobre Devil May Cry. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.